Irmãos e irmãs, queridos amigos que hoje carregam no peito o peso de uma despedida, sejam todos muito bem-vindos a este momento de conforto e paz. Gostaria de começar compartilhando com vocês uma pequena passagem do livro de Salmos, um lugar na Bíblia onde tantas dores e esperanças do coração humano foram colocadas em palavras. O Salmo 34, versículo 18, nos diz assim: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Estas palavras são um bálsamo para a nossa alma. Elas não prometem que a dor vai desaparecer num passe de mágica, mas elas nos garantem uma coisa profundamente consoladora: que nós não estamos sozinhos neste vale de lágrimas. Deus não está distante da nossa tristeza. Pelo contrário, Ele se aproxima justamente quando nosso coração está partido ao meio. A reflexão que faço sobre isso é que a nossa dor, por mais avassaladora que seja, não é um sinal de abandono, mas um convite para uma presença ainda mais próxima e amorosa. É como um pai que, vendo seu filho caído e chorando, não o repreende pela queda, mas se abaixa, o abraça e fica ali, em silêncio, sustentando aquele coração machucado. Um exemplo bíblico que nos ajuda a entender essa verdade é a história de Jesus com os seus amigos, Maria e Marta, quando o irmão delas, Lázaro, morreu. Jesus, ao ver a dor delas, não deu um sermão. O Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, nos conta a ação mais profunda e humana do Mestre. Jesus chorou. Ele chorou junto. Ele entrou naquela dor, sentiu a ferida da perda. Isso nos mostra que a nossa tristeza é sagrada, é compreendida e, acima de tudo, compartilhada por aquele que nos ama. E é a partir deste lugar de luto compartilhado que gostaria de convidar você a fazer esta oração comigo. Feche os olhos se sentir confortável, respire fundo e permita-se simplesmente sentir. Não há necessidade de forçar um sorriso ou esconder as lágrimas. Aqui, neste momento, tudo é permitido. Talvez a sua perda seja recente, uma ferida aberta e latejante. Talvez seja uma saudade antiga, que dói num cantinho do peito em dias específicos, como um aniversário ou um Natal. Pode ser a partida de um ente querido, o fim de um relacionamento, a perda de um emprego que dava sentido, ou até mesmo a saudade de um tempo que não volta mais. Qualquer que seja a sua dor, ela é válida. Deus não está te pedindo para superá-la num piscar de olhos. Ele está te convidando a atravessá-la. E a grande promessa é que você não vai atravessar sozinho. Imagine essa dor como uma tempestade intensa. Você está no meio dela. A chuva é forte, o vento é gelado. A oração não é um guarda-chuva que tira a tempestade, mas é a mão que segura a sua. É a voz que sussurra no seu ouvido: Eu estou aqui com você. Nós vamos passar por isso juntos. É isso que fazemos agora. Reconhecemos a tempestade, sentimos o seu frio, mas também sentimos a mão que nos segura. É um ato de coragem enorme parar e sentir a dor, em vez de fugir dela. E é nessa coragem que a cura mais profunda começa a trabalhar silenciosamente dentro de nós neste segundo momento da nossa oração. Quero convidar você a olhar para dentro do seu próprio coração com uma gentileza que, talvez, você não tenha tido nos últimos tempos. Muitas vezes, após uma perda, somos invadidos por um turbilhão de sentimentos que vão muito além da tristeza. Pode vir a culpa, aqueles e se que ecoam na nossa mente sem parar. E se eu tivesse feito algo diferente? E se eu tivesse dito eu te amo, irmãos e irmãs, queridos amigos que hoje carregam no peito o peso de uma despedida, sejam todos muito bem-vindos a este momento de conforto e paz. Gostaria de começar compartilhando com vocês uma pequena passagem do livro de Salmos, um lugar na Bíblia onde tantas dores e esperanças do coração humano foram colocadas em palavras. O Salmo 34, versículo 18, nos diz assim: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Estas palavras são um bálsamo para a nossa alma. Elas não prometem que a dor vai desaparecer num passe de mágica, mas elas nos garantem uma coisa profundamente consoladora: que nós não estamos sozinhos neste vale de lágrimas. Deus não está distante da nossa tristeza. Pelo contrário, Ele se aproxima justamente quando nosso coração está partido ao meio. A reflexão que faço sobre isso é que a nossa dor, por mais avassaladora que seja,
não é um sinal de abandono, mas um convite para uma presença ainda mais próxima e amorosa. É como um pai que, vendo seu filho caído e chorando, não o repreende pela queda, mas se abaixa, o abraça e fica ali, em silêncio, sustentando aquele coração machucado. Um exemplo bíblico que nos ajuda a entender essa verdade é a história de Jesus com os seus amigos, Maria e Marta, quando o irmão delas, Lázaro, morreu. Jesus, ao ver a dor delas, não deu um sermão. O Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, nos conta a ação mais profunda e humana do Mestre. Jesus chorou. Ele chorou junto. Ele entrou naquela dor, sentiu a ferida da perda. Isso nos mostra que a nossa tristeza é sagrada, é compreendida e, acima de tudo, compartilhada por aquele que nos ama. E é a partir deste lugar de luto compartilhado que gostaria de convidar você a fazer esta oração comigo. Feche os olhos se sentir confortável. Respire fundo e permita-se simplesmente sentir. Não há necessidade de forçar um sorriso ou esconder as lágrimas. Aqui, neste momento, tudo é permitido. Talvez a sua perda seja recente, uma ferida aberta e latejante. Talvez seja uma saudade antiga, que dói num cantinho do peito em dias específicos, como um aniversário ou um Natal. Pode ser a partida de um ente querido, o fim de um relacionamento, a perda de um emprego que dava sentido, ou até mesmo a saudade de um tempo que não volta mais. Qualquer que seja a sua dor, ela é válida. Deus não está te pedindo para superá-la num piscar de olhos. Ele está te convidando a atravessá-la. E a grande promessa é que você não vai atravessar sozinho. Imagine essa dor como uma tempestade intensa. Você está no meio dela. A chuva é forte, o vento é gelado. A oração não é um guarda-chuva que tira a tempestade, mas é a mão que segura a sua. É a voz que sussurra no seu ouvido. Eu estou aqui com você. Nós vamos passar por isso juntos. É isso que fazemos agora. Reconhecemos a tempestade, sentimos o seu frio, mas também sentimos a mão que nos segura. É um ato de coragem enorme parar e sentir a dor, em vez de fugir dela. E é nessa coragem que a cura mais profunda começa a trabalhar silenciosamente dentro de nós. Neste segundo momento da nossa oração, quero convidar você a olhar para dentro do seu próprio coração com uma gentileza que, talvez, você não tenha tido nos últimos tempos. Muitas vezes, após uma perda, somos invadidos por um turbilhão de sentimentos que vão muito além da tristeza. Pode vir a culpa, aqueles "e se" que ecoam na nossa mente sem parar. E se eu tivesse feito algo diferente? E se eu tivesse dito "eu te amo" uma última vez? Pode vir também a raiva, uma revolta silenciosa contra a vida, contra as circunstâncias ou até mesmo contra Deus. Quero que você saiba que todos esses sentimentos são humanos. E Deus, que nos criou, compreende a complexidade do nosso coração. Ele não se assusta com a nossa raiva, nem nos condena pela nossa culpa. Então, neste instante, traga tudo isso. Traga a sua tristeza mais profunda, a sua saudade que aperta o peito, a sua culpa que pesa nos ombros, a sua raiva que queima por dentro. E simplesmente coloque tudo isso diante de Deus. Você não precisa de palavras bonitas. Pode ser apenas um gemido, um silêncio cheio de significado, um choro. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos lembra algo maravilhoso. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Os seus gemidos, as suas lágrimas que não formam palavras, já são uma oração. Deus as ouve e as compreende perfeitamente. Permita-se descansar nessa verdade. Você não precisa ter forças. Pode se entregar à fraqueza, pois é justamente nela que a força de Deus encontra o seu espaço perfeito para agir. E se este momento está tocando o seu coração e você sente que precisa de mais consolo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. É um lugar onde buscamos juntos o conforto para as nossas feridas. E nos comentários, por favor, compartilhe os nomes daqueles que você perdeu ou simplesmente desabafe sobre a sua dor. Vamos formar uma comunidade de apoio, uma corrente de oração onde ninguém sofra sozinho. Agora gostaria de guiar os nossos pensamentos para um lugar de memória tranquila. A dor da perda muitas vezes tenta ofuscar a beleza do que foi vivido. É como se a tristeza pelo fim de um dia lindo fizesse a gente esquecer a luz do sol
que aqueceu a nossa pele. Nesta parte da nossa oração, vamos tentar, com muito cuidado e amor, olhar para as lembranças. Pense em um momento feliz, num sorriso, numa piada, num abraço, num conselho que ficou. Essas memórias são um presente, um tesouro que a morte ou a separação não podem roubar. Elas fazem parte da sua história, da pessoa que você é hoje, e cada uma delas é uma prova de que o amor foi real. Que o amor, a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 13, é a única coisa que permanece para sempre. O amor nunca acaba. A pessoa que partiu, o tempo que se foi, o amor que foi compartilhado, tudo isso deixa uma marca eterna na sua vida. Não se apresse. Se vierem lágrimas, das que venham. São lágrimas que agora não falam apenas de despedida, mas também de gratidão. Gratidão por ter tido aquela pessoa, por ter vivido aquela experiência. Aos poucos, a saudade pode ir mudando de forma. Ela deixa de ser apenas uma dor cortante e vai se tornando uma presença carinhosa. Uma lembrança que, mesmo com um fundo de tristeza, também pode trazer um sorriso aos nossos lábios. É o processo de transformar o luto em saudade e a saudade em uma bênção que a gente carrega para sempre no coração. Chegamos a um ponto crucial da nossa jornada de hoje, o passo em direção à aceitação. Aceitação não significa esquecer, não é uma traição à memória de quem amamos. Muito pelo contrário. Aceitar é encontrar uma nova maneira de carregar esse amor conosco, sem que o peso da dor nos impeça de continuar vivendo. É como aprender a andar de novo depois de uma fratura. No começo dói, é estranho, a gente manca. Mas com o tempo, os músculos se fortalecem, o osso sara, e a gente consegue caminhar de novo, talvez não da mesma forma, mas consegue. E a cicatriz fica lá, não como um sinal de fraqueza, mas como uma prova da nossa capacidade de cura. Deus não nos chama para uma vida paralisada pela dor. Ele nos chama para uma vida plena, mesmo com as cicatrizes. Jesus, após a sua ressurreição, mostrou as suas chagas aos discípulos. Elas não haviam sumido, mas já não doíam mais. Elas eram agora a prova do seu amor e do seu poder sobre a morte. As nossas cicatrizes emocionais também podem se tornar fontes de compaixão pelos outros, de uma força que nós mesmos não conhecíamos. Neste momento, peça a Deus a graça da aceitação. Peça forças para, um dia de cada vez, encontrar um novo significado para a sua vida. Peça coragem para dar os primeiros passos, mesmo que pequenos e trêmulos, em direção à esperança. A vida continua, e ela ainda tem luz, amor e alegria reservados para você. Permitir-se enxergar essa possibilidade não é trair o seu luto, é honrar o amor que você sente, pois aquele que partiria certamente quereria ver você sorrir novamente. E agora, para encerrar este tempo sagrado, vamos unir as nossas vozes e os nossos corações em uma oração universal, que Jesus nos ensinou e no credo, que é a nossa declaração de fé. Oração universal. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. O que aprendemos hoje, irmãos, é que a dor da perda é um caminho que não se atravessa correndo, mas sim caminhando, um passo de cada vez, sustentados pela fé de que não estamos sós. Aprendemos que as nossas lágrimas são orações, que as nossas memórias são tesouros, e que a aceitação é um dom de Deus que nos liberta para vivermos novamente, carregando o amor no coração. Se este momento foi um conforto para a sua alma, não deixe que ele termine aqui. Inscreva-se no nosso canal para continuarmos esta caminhada juntos.
É um lugar de porto seguro para o seu coração. E lembre-se, querido amigo, você não está sozinho. Enquanto este vídeo termina, temos mais 2 orações de consolo aparecendo aí na tela para você escolher e continuar nesta corrente de fé e esperança. Que a paz de Deus, que supera todo o entendimento, guarde os vossos corações e os vossos pensamentos. Que Ele abençoe a cada um de vocês que dedicou este tempo para buscar conforto e luz. Em nome de Jesus, amém. Uma vez, pode vir também a raiva, uma revolta silenciosa contra a vida, contra as circunstâncias ou até mesmo contra Deus. Quero que você saiba que todos esses sentimentos são humanos. E Deus que nos criou compreende a complexidade do nosso coração. Ele não se assusta com a nossa raiva, nem nos condena pela nossa culpa. Então, neste instante, traga tudo isso. Traga a sua tristeza mais profunda, a sua saudade que aperta o peito, a sua culpa que pesa nos ombros, a sua raiva que queima por dentro. E simplesmente coloque tudo isso diante de Deus. Você não precisa de palavras bonitas. Pode ser apenas um gemido, um silêncio cheio de significado, um choro. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos lembra algo maravilhoso. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Os seus gemidos, as suas lágrimas que não formam palavras, já são uma oração. Deus as ouve e as compreende perfeitamente. Permita-se descansar nessa verdade. Você não precisa ter forças. Pode se entregar à fraqueza, pois é justamente nela que a força de Deus encontra o seu espaço perfeito para agir. E se este momento está tocando o seu coração e você sente que precisa de mais consolo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. É um lugar onde buscamos juntos o conforto para as nossas feridas. E nos comentários, por favor, compartilhe os nomes daqueles que você perdeu ou simplesmente desabafe sobre a sua dor. Vamos formar uma comunidade de apoio, uma corrente de oração onde ninguém sofra sozinho. Agora, gostaria de guiar os nossos pensamentos para um lugar de memória tranquila. A dor da perda muitas vezes tenta ofuscar a beleza do que foi vivido. É como se a tristeza pelo fim de um dia lindo fizesse a gente esquecer a luz do sol que aqueceu a nossa pele. Nesta parte da nossa oração, vamos tentar, com muito cuidado e amor, olhar para as lembranças. Pense em um momento feliz, num sorriso, numa piada, num abraço, num conselho que ficou. Essas memórias são um presente, um tesouro que a morte ou a separação não podem roubar. Elas fazem parte da sua história, da pessoa que você é hoje, e cada uma delas é uma prova de que o amor foi real. Que o amor, a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 13, é a única coisa que permanece para sempre. O amor nunca acaba. A pessoa que partiu, o tempo que se foi, o amor que foi compartilhado, tudo isso deixa uma marca eterna na sua vida. Não se apresse. Se vierem lágrimas, das que venham. São lágrimas que agora não falam apenas de despedida, mas também de gratidão. Gratidão por ter tido aquela pessoa, por ter vivido aquela experiência. Aos poucos, a saudade pode ir mudando de forma. Ela deixa de ser apenas uma dor cortante e vai se tornando uma presença carinhosa. Uma lembrança que, mesmo com um fundo de tristeza, também pode trazer um sorriso aos nossos lábios. É o processo de transformar o luto em saudade e a saudade em uma bênção que a gente carrega para sempre no coração. Chegamos a um ponto crucial da nossa jornada de hoje, o passo em direção à aceitação. Aceitação não significa esquecer, não é uma traição à memória de quem amamos. Muito pelo contrário. Aceitar é encontrar uma nova maneira de carregar esse amor conosco, sem que o peso da dor nos impeça de continuar vivendo. É como aprender a andar de novo depois de uma fratura. No começo dói, é estranho, a gente manca. Mas com o tempo, os músculos se fortalecem, o osso sara, e a gente consegue caminhar de novo, talvez não da mesma forma, mas consegue. E a cicatriz fica lá, não como um sinal de fraqueza, mas como uma prova da nossa capacidade de cura. Deus não nos chama para uma vida paralisada pela dor. Ele nos chama para uma vida plena, mesmo com as cicatrizes. Jesus, após a sua ressurreição, mostrou as suas chagas aos discípulos. Elas não haviam sumido, mas já não doíam mais. Elas eram agora a prova do seu amor e do seu poder sobre a morte. As nossas cicatrizes emocionais
também podem se tornar fontes de compaixão pelos outros, de uma força que nós mesmos não conhecíamos. Neste momento, peça a Deus a graça da aceitação. Peça forças para um dia de cada vez encontrar um novo significado para a sua vida. Peça coragem para dar os primeiros passos, mesmo que pequenos e trêmulos, em direção à esperança. A vida continua, e ela ainda tem luz, amor e alegria reservados para você. Permitir-se enxergar essa possibilidade não é trair o seu luto, é honrar o amor que você sente, pois aquele que partiria certamente quereria ver você sorrir novamente. E agora, para encerrar este tempo sagrado, vamos unir as nossas vozes e os nossos corações em uma oração universal que Jesus nos ensinou, e no credo que é a nossa declaração de fé, oração universal: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. O que aprendemos hoje, irmãos, é que a dor da perda é um caminho que não se atravessa correndo, mas sim caminhando, um passo de cada vez, sustentados pela fé de que não estamos sós. Aprendemos que as nossas lágrimas são orações, que as nossas memórias são tesouros e que a aceitação é um dom de Deus que nos liberta para vivermos novamente, carregando o amor no coração. Se este momento foi um conforto para a sua alma, não deixe que ele termine aqui. Inscreva-se no nosso canal para continuarmos esta caminhada juntos. É um lugar de porto seguro para o seu coração. E lembre-se, querido amigo, você não está sozinho. Enquanto este vídeo termina, temos mais 2 orações de consolo aparecendo aí na tela para você escolher e continuar nesta corrente de fé e esperança. Que a paz de Deus, que supera todo o entendimento, guarde os vossos corações e os vossos pensamentos. Que Ele abençoe a cada um de vocês que dedicou este tempo para buscar conforto e luz. Em nome de Jesus, amém.